Campo e Batom no ar, o programa da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, e trago neste programa mulheres para mostrar, ensinar e aprender contigo, mulher rural de todo o país. Siga a gente nas redes sociais, facebook.com/radiopress e também do Campo e Batom. Clica no sininho do canal do YouTube da Rádio Press e segue a gente por lá também. E se você precisar escutar Campo e Batom só no carro, Spotify, vai lá, Campo e Batom, clica e assiste a gente também. Por onde começar em uma tendência tão forte no agronegócio que se chama sustentabilidade? Será que eu sou sustentável como produtora rural? A gente trouxe duas especialistas nesse tema para falar sobre esse assunto hoje, que já quebraram a cabeça para fazer tudo bem feitinho, né, meninas? E agora vão dar as melhores dicas para toda essa mulherada de todo o país. E também, né, um empurrãozinho para se inscrever no Prêmio Mulheres do Agro 2021. Afinal, este é um dos pré-requisitos para se inscrever no prêmio promovido pela Bayer e pela ABAG. Comigo hoje, a capixaba Tatiele Dalflor Ferreira, produtora de café, pecuarista em Governador Lindenberg, Espírito Santo. Bem-vinda, Tatiele, ao Campo e Batom. Obrigada, Alessandra. Boa tarde, é um prazer estar aqui nessa tarde com você, com a Simone, né? Estou muito feliz. Que bom, o prazer é nosso te ter aqui, né? E também está com a gente, né, a Simone, que é proprietária, Simone Tessaro, que é proprietária do sítio Santa Mônica, localizado em Serranópolis do Iguaçu, pertinho lá das Cataratas. Ela está muito bem localizada, né? E que é coordenadora de um setor feminino de cooperativa, e influencia outros produtores a utilizar a energia solar, poço artesiano, técnica de plantio direto, entre outras técnicas naturalmente sustentáveis. Olha, deixa aí, mulherada, olha, deixa aí. Tudo bem contigo, Simone? Como é que você está? Olá, boa tarde, Alessandra. Tudo bem, graças a Deus. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui no Campo e Batom, junto com a Tati, com você. Honra nossa, e aproveito para te perguntar, quais são todas as práticas sustentáveis que tu aplica na tua propriedade e o que tu produz para ter essa visão tão sustentável em todos os aspectos? Então, eu acho que as práticas, elas vêm caminhando devagar, sabe, em ciclos. Então, a gente faz o cultivo de plantio direto, a gente faz adubação orgânica, que é muito importante, foi muito importante para a propriedade em si, para a nossa propriedade. A gente tem a técnica do poço artesiano, que para muitas pessoas não tem aquele valor, sabe, Alessandra? Mas, no meu caso, como o pH para produzir os ovos, né, que eu tenho as galinhas ponhedeiras, então, assim, o pH é de 6 a 8, né? E eu estava consumindo uma água que tinha o pH 10, e isso prejudicava, entre aspas, um pouco a produção, entende? Quando eu fiz meu poço artesiano, a gente viu que o pH lá é 7,5. Então, assim, para o intestino da ave, para a qualidade do ovo, isso é esplêndido. E é um custo de um poço artesiano, no caso, ele se paga em 4, 5 anos, sabe? E depois eu vou ter esse poço para o resto da minha vida, claro, se ele não secar. Que a gente espera que não seque, né? Mas, assim, olha quão sustentável que vai ser essa parte, né? Fora todo o resto, né? Agricultura. Para o que está nos escutando, para todo mundo saber, você faz produção de galinhas poedeiras, você trabalha com ovos, sim? Sim, eu tenho integração com a cooperativa e tenho 25 mil galinhas alojadas, até está começando agora a produção. Hoje colhi 2 mil ovos, 2030 para ser bem exatos, mas acredito que em 20 dias aí elas vão estar no pico total, que mais ou menos 22 mil ovos dia eu vou colher na minha propriedade. Uau! Tatiele, como é que é a sustentabilidade na tua propriedade? Tu que produz café e também gado de corte, é isso? Isso mesmo, Alessandra. Nós temos uma parte de gado de corte, mas a maior parte da nossa renda vem do café mesmo. E a questão da sustentabilidade, como a Simone disse, né?
é um passo atrás do outro. São pequenas coisas que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, no meu caso, meus pais me incentivaram a traçar uma carreira fora do agro, porque sempre associaram o trabalho no campo muito com a parte de esforço físico, né? E éramos 2 filhas, então eu fui destinada para uma carreira científica, mas mesmo assim não me desvinculei, né? Mantive o meu vínculo aqui, até porque da forma como a gente vê as propriedades hoje, as propriedades elas são uma empresa. Então, a forma de gerir, né? Você tem que olhar para a propriedade e gerir como se fosse uma empresa. E aí, como eu estava, devido à minha formação acadêmica, distante fisicamente da propriedade, eu vinha em alguns ciclos, né? 2 vezes por mês, algo do tipo. Eu precisei desenvolver técnicas para eu conseguir acompanhar o desenvolvimento, monitorar e conseguir melhorar a gestão, né? Então, a gente fez um mapeamento da propriedade, de todas as áreas produtivas. O café é uma cultura perene, então, diferentemente do que a gente vê aí na soja, no milho, a gente planta e daí 2 anos é que a gente vai ter a primeira colheita, né? Então, a gente tem talhões aí produtivos que foram plantados há 5 anos, há 10 anos, né? E como que a gente consegue comparar a performance de cada talhão em relação às técnicas que vão chegando, né? Então, aí eu desenvolvi, né, comecei a implementar um sistema de monitoramento utilizando dados de GPS, que hoje me auxiliam na parte da rastreabilidade, então a gente já consegue rastrear o café do talhão, qual é o talhão que ele foi produzido, qual foi a técnica de manejo, o que a gente utilizou de insumo e o que repercutiu lá no final em termos de quantidade produzida e de qualidade. E, Tatiele, você é pequena produtora aí no Espírito Santo, né? Exatamente, somos pequenos produtores, né? O café, culturalmente, são pequenos e médios produtores que trabalham. E quando a gente fala de sustentabilidade, além dessa questão financeira e a questão ambiental também, por exemplo, quando a gente vai instalar um sistema de irrigação, que às vezes a gente acha besteira, né? Mas a escolha por um método de irrigação localizada te promove uma redução no consumo de água de até 50% em relação ao método tradicional de aspersão via aérea, né? Ou seja, ser sustentável faz muito bem para a saúde do bolso também. Do bolso também. Voltando na parte, nos 3 tripés ali, tem a parte social, né? A gente trabalha com um sistema de parceria. Então, hoje, 60% da nossa área produtiva é trabalhada com parceiros. Então, nós temos famílias que residem aqui na propriedade, a gente cede uma parte da terra com uma plantação, eles cuidam do manejo, e aí depois a gente divide o percentual dos grãos produzidos. Então, assim, é uma forma da gente promover condições dignas de trabalho, de vida, uma remuneração adequada, né? E a gente resolve um certo problema, que é a carência de mão de obra no campo e a dificuldade de retenção. Então, quando você começa a promover, né, uma forma de distribuição de renda mais igualitária e melhor, a gente consegue observar outras melhorias que vêm, que não seja só a parte econômica, né? Você estava falando aí em pilares da sustentabilidade, né? Muitas vezes quem está nos escutando parece assim, puxa vida, mas isso é muito complicado, tem que ter regra para isso. Quais são esses 3 pilares? A gente falou já 2 aí, falou tem que ser bom para a propriedade, né? Para o meio ambiente, a ação que você está fazendo, tem que ser bom para pessoas, incluir pessoas, que é o caso que você está fazendo aí de empregar, de agregar outras pessoas, e é o caso também da Simone de agregar uma cooperativa no negócio, envolver outras pessoas. E qual é o terceiro pilar nesse caso? É a parte econômica, né? É o que une tudo, porque para ser sustentável, o negócio tem que se sustentar, né? Então, não adianta a gente tentar fazer ambientalmente correto, aplicar tecnologia, investir num sistema novo, porque isso vai reduzir mais o meu consumo de água, se isso não for economicamente viável, não te trouxer um retorno. Então, é o equilíbrio, né, entre essas 3 partes, o econômico, o social e o ambiental.
Muito bem. Simone, por falar em econômico, tá? Na tua propriedade, primeiro eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu ia fazer uma, vou fazer outra agora. Quando é que tu te deu conta que tu estava sendo sustentável? Ou tu foi ser sustentável de forma consciente? Não, eu vou mudar formatos e padrões de utilização de recursos aqui na minha propriedade, o jeito de fazer as coisas para me tornar sustentável. Ou não, quando você viu, você estava sustentável. Como é que foi isso? Então, estou num processo, né, Alessandra? Quando eu vi, tipo assim, nossa, mas como isso está sendo sustentável para o meu negócio? Aí, quando você se dá conta daquilo que você fez, pequenas coisas, pequenos cases dentro da tua propriedade, quando tu se deu conta daquilo, voltou em valor econômico, no social também, e aquilo começou a agregar na tua propriedade, você se dá conta assim, nossa, como eu estou sustentável agora, entende? Daí tu vai procurar opções para ser mais sustentável ainda. Por exemplo, quando eu vi que já estava sendo um pouco sustentável e tal, eu pensei, e agora, né, e o meu esposo? Porque a gente sempre entra num consenso, né? O que nós podíamos fazer para agregar mais na propriedade? Ah, mas esse negócio da energia das placas solares ali, quando a gente colocou, era muito mimimi, sabe? Tu não sabia certo se ia dar certo, se o governo ia pegar um imposto sobre isso, entende? E daí nós conversamos. Não foi muito caro, Simone, botar placas? 52 mil reais. Mas olha, analisa. 52 mil reais, em 5 anos, eu vou pagar todo o investimento. Claro. Daí você pensa, para mim, para uma pequena propriedade, não sei se a Tati concorda, mas assim, um investimento que se paga até 10 anos é um ótimo investimento. Então pensa, em 5, 6 anos, eu vou pagar essa energia. Eu estaria pagando ela igual, porque eu estava ocupando, eu estava consumindo R$1.100 mensais de energia elétrica. Nossa. Hoje, tem meses que eu pago 80, tem meses que eu pago 100. Esse mês mesmo eu vou pagar R$134 para sustentar todo o processo do meu aviário, da minha casa, da casa da minha mãe, fora o resto que tem na propriedade, né? Então, assim, olha quão sustentável isso vai ser para frente, né? E olha quanto benefício está trazendo para a propriedade, não só para a propriedade, mas, né, para o país, para o mundo, tudo. Que orgulho isso. Então, outra questão... Programa da Mulher. Já falo contigo, Simone, vou só dar um alô, Campo e Batom, o Programa da Mulher Rural Brasileira, quer dar um alô aqui para quem está com a gente ligadinho. O Samuca Ramos Alves, muito obrigada, Samuca, sempre junto com a audiência aqui do Campo e Batom. A Neide Schmidt, boa tarde, pessoal, valeu, Simone, estamos na torcida, olha aí, Simone, torcendo por ti. Neide Schmidt também dando um abano, a Camila Laida, boa tarde, meninas. Né? Tem bastante gente aqui. A Sabrina Calisto também está com a gente. A Camila Laida. Quem mais? A Gelci Wilsman. Pessoal, falem aí de onde que vocês são para a gente dizer de onde esse Brasil está nos escutando, meninas. Vamos lá. Mas assim, ó, Simone, te cortei, mas você estava falando sobre a vantagem e o prazer de se tornar sustentável. Que sensação é essa? Fala um pouco mais. Olha, para você ter ideia, eu vou falar agora da parte da agricultura. A lavoura que eu e meu marido, né, que a gente assumiu quando meu pai faleceu, então em 93 ele faleceu, e com quase 17 anos eu me caso com meu esposo, e daí a gente assume, né, a propriedade totalmente desestruturada emocionalmente e profissionalmente. Tu vê, os produtores da região aqui, no mesmo município, eles colhiam 130 sacas de soja por alqueire. Nós, na nossa propriedade, nós colhíamos 80 sacas por alqueire. Então, o que a gente tinha que fazer? Por que os outros estavam colhendo e por que nós? Não. É claro que tinha todo um trabalho, um processo, né? A nossa lavoura, ela lavava, dava enxurrada, caía tudo ali, então tinha que dar um manejo. Mas daí, meu marido, então, começou a aplicar adubo orgânico. Hoje mesmo, a gente produz o nosso adubo orgânico, né? Com as galinhas ponhadeiras, a gente joga dentro de uma esterqueira. Claro. Depois, quando dá um intervalo que tira o milho, que a gente tem mais janela para plantar o soja, a gente espalha nas lavouras, tanto nas arendadas como nas nossas, né? E hoje, olha a satisfação. Claro que não é do dia para a noite, sabe, Alessandra? Quando a gente começa a fazer isso,
a inovação e esse trabalho de sustentabilidade não é do dia para a noite. É hoje que a gente está colhendo os frutos. Hoje a gente colhe 170, 180, claro que quando o tempo corre bem, né? Mas a gente está competindo com as outras propriedades entre si. Não competindo, vamos dizer, mas a gente não fica abaixo da produção, entende? A gente está igual, no mesmo patamar. E isso é muito importante. Então, eu vejo a sustentabilidade como isso, em todos os pilares. No social também, no social a gente tem que fazer, que nem a Tati falou antes, né, da parceria. Então isso é muito importante. Eu falo da pequena propriedade porque eu sou uma pequena proprietária, então eu sempre digo, né, somos, né, Tati? Sempre digo, gente, uma pequena propriedade, ela tem que diversificar, ela tem que, né, não é que as outras não batalhem, mas parece que a gente precisa um pouquinho mais, sabe? Por causa do recurso financeiro mesmo. Então, ser sustentável para a gente agrega muito. E deixa eu falar uma coisa, complementando, Simone, não sei você, mas dá um orgulho, né? Porque, assim, a impressão que eu tenho, assim, para mim, esse é o meu mantra, né? Eu quero produzir, mas eu não quero produzir de qualquer jeito, né? Exatamente. Nós queremos produzir, mas produzindo de forma consciente, né? E entregando um produto seguro, que as pessoas também tenham satisfação de consumir, né? Da mesma forma que a gente, como produtor, às vezes vai na gôndola lá do mercado buscar um outro recurso, um outro produto que a gente não tem, a gente vai escolher, avaliar e identificar o que as diferentes marcas estão promovendo para a gente. Para mim, assim, dá um orgulho imenso falar assim, não, produzo e eu produzo assim, né? A gente olha para essa parte social, por isso que eu abro a boca e sorrio mesmo. Olhamos para a parte do meio ambiente, né? Estamos sempre em busca de inovação, mais inovação, lembrando de novo, pensando na parte econômica também, porque tem que se sustentar, né? Não dá para a gente sair fazendo tudo também, infelizmente. Quem está nos escutando, quem está nos vendo nas redes sociais, está vendo o sorriso dessas meninas em serem sustentáveis, maravilhosas, estarem assim, com a alma lavada. Isso é fantástico, né, meninas? Me diga uma coisa, teve algum investimento? Claro, vocês já falaram na questão de investimento, mas, por exemplo, vocês precisaram de uma equipe de modificar muita coisa na propriedade de vocês para que vocês se tornassem, tivessem alcançassem rapidamente o desejo de ser sustentáveis? Teve que mexer no bolso muito, além, claro, a Simone já falou aí que teve que investir nas placas, né? E você, Tatiele, você teve que tirar muito dinheiro do bolso para se tornar sustentável? Eu acho, Alessandra, desculpa, quando a gente vai acompanhando o que está acontecendo, né, a tendência de que as novas tecnologias, as novas técnicas de manejo que vão chegando, elas já vão chegando com essa visão, né, de melhor aproveitamento dos recursos. Então, assim, à medida que a gente está aberto a essas novas técnicas, né, e sempre uma avaliação custo-benefício, né? Custo é uma questão relativa. A Simone colocou aí a questão da placa solar, nós estamos fazendo também um projeto aqui na propriedade para a instalação das placas. Nós não tínhamos as placas antes, porque aqui a gente tem o benefício da chamada tarifa verde. Então, em um certo horário da noite, o custo associado ao consumo de energia elétrica é muito reduzido, chega a aproximadamente 3 vezes menos do que o valor normal ao dia. Então, a gente aproveitava esse período para poder irrigar as nossas plantações. Então, de certa forma, a gente estava sendo sustentável. Acontece que agora chegou um ponto que a gente tem sofrido, né, aumentos consecutivos na conta de energia, que mesmo utilizando a tarifa verde, a conta já não está mais fechando. Aí a gente está partindo para um outro investimento. Infelizmente. Vivendo a maior crise hídrica no país nos últimos 90 anos. Então, ninguém está escapando, nem o produtor rural, nem quem mora na cidade, né? Sim. Mas a gente está com bastante gente, mais uma vez, aqui interagindo conosco. A Sabrina Calixto está dizendo que é de Piracicaba, São Paulo, adorando o programa. A Camila está em Rio Verde, Goiás. A Neide Schmidt está em Medianeira, no Paraná.
E as meninas aqui estão interagindo. Concordo plenamente com vocês, Camila, Laida. Temos que ser sustentáveis, aliando inovação e sustentabilidade. E, Camila, as mulheres têm uma tendência de serem naturalmente sustentáveis. Vocês percebem isso também? Que é uma coisa que não precisa fazer muito esforço. O que tu acha, Simone? Tu precisou fazer muito esforço para te tornar sustentável? Não, não. A gente tem que ter um pouquinho de, como que eu vou dizer, precaução, eu acho, sabe? Porque, por exemplo, assim, quando se trata de investimento, e de pôr a mão no bolso, é que nem eu falei antes, né? É claro que eu sempre tive apoio de banco, né? Banco não, eu trabalho com cooperativa de crédito, Sim. Mas assim, então, graças a Deus, que nem quando eu fui ampliar meus aviários, né? Foi bem desafiador, assim, em questão financeira, porque a gente não tem todo esse capital, né? Então vai lá, financia e vai, mas vai pagando conforme dá. Mas assim, não é um caso que, como que eu posso dizer? Quando investe, sim, mas senão a gente não tem gasto para ser sustentável, entende? Tem uma mata ciliar lá que vai ajudar a fazer a tua parte social, isso não te custa, né? Qual é isso? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, qual é aquela situação que está caindo de maduro, principalmente para quem é pequeno produtor, que está ali, né, na frente dele e já está dizendo assim, sou sustentável, basta ele olhar com outros olhos a propriedade dele. Na opinião de vocês, Tatiele? Olha, eu acho que você tem que sair um pouquinho e olhar de fora, sabe? E eu acho que é isso que as mulheres conseguem também, retomando aí com a Simone, mas tem esse olhar mais amplo. Porque às vezes você está ali tão envolvido no dia a dia das atividades que para você tudo é muito corriqueiro, né? Então, eu acho que a situação, acho que a gente só consegue enxergar mesmo assim, sou sustentável, quando você sai um pouquinho ali da bolinha do que você está fazendo ali do dia a dia e começa a olhar para mais, ter uma visão mais externa, olhar o que está acontecendo à sua volta, quais são as tendências, o que o mercado está procurando, né? E aí você começa a identificar, olha, isso que eu estou fazendo já está em linha com o que está sendo discutido, com as tendências em termos de meio ambiente, né? Ou começar a identificar novas técnicas ou novas práticas. E aí, Alessandra, eu acho que é fundamental a gente frisar a questão da parceria e do apoio com as cooperativas. Porque, principalmente para a gente que é pequeno, esse custo aí que você está falando de você ter uma assistência técnica especializada na sua propriedade, né? Uma aquisição de insumos com um custo um pouco mais reduzido, né? Atualmente a gente teve aqui na propriedade, a gente passou por um processo de certificação de sustentabilidade do nosso café. Agora nós temos o selo 4C, né, que é o Código Comum da Comunidade Cafeeira. Legal, parabéns. E assim, se não fosse o apoio das cooperativas e das empresas parceiras, a gente não teria como custear, por exemplo, uma auditoria para certificação da propriedade, né? Isso é um custo, isso seria um custo elevado. Então, assim, às vezes está ali do lado o auxílio da cooperativa, por exemplo, e as pessoas não estão atentas àquilo, né? Então, acho que sair um pouquinho ali do dia a dia e olhar para o que está em volta ajuda a enxergar essas situações. Simone, produzir com sustentabilidade limitou a tua produção em algum aspecto? Não, muito pelo contrário, só cresceu. Opa. E agora só andou. Tá. Tu também só foi para frente, nada. Não tem a partir do momento que você é sustentável, não tem mais como dar um passo para trás. É só para frente que você vai. E aqui tem uma pergunta da Sônia Bonato, nosso batonzinho, Sônia Bonato, eu chamo ela de batonzinho porque ela está em todos os programas Campo e Batom. É impressionante, sempre tem uma pergunta. Ela pergunta assim, meninas, vocês tiveram alguma dificuldade em trabalhar com esse rótulo de sustentabilidade? Teve um aumento, um custo para vocês muito grande isso? Acho que a gente até respondeu já isso, né? O que aumentou em relação à dificuldade do dia a dia para trabalhar? Se aumentou alguma dificuldade? Tati? Eu acho que, às vezes, é mais uma questão cultural mesmo. As pessoas rotulam isso
e parece assim que o produtor, na minha visão, o produtor durante algum tempo ficou muito com o fardo de que a preservação ambiental tem que ser somente do produtor, né? Com aquela questão, quando a gente olha... A não preservação ambiental era culpa do produtor, acho que é mais ou menos... Na verdade, isso, exatamente. Obrigada, Alessandro, corrigindo. A não preservação, na verdade, é sempre culpa do produtor. E aí, quando você já vai introduzir uma conversa sobre técnicas sustentáveis, vem aquele primeiro baque ali de resistência. Mas eu falo que nada que uma boa planilha de custo-benefício não resolva, né? A esclarecer ali, colocar os pingos nos is, porque eu acho que os benefícios, e quando a gente fala benefícios, não só aqueles diretos que vão no bolso, quando a gente recebe um valor agregado maior pelo produto que a gente está vendendo, mas aqueles indiretos que a gente não vê, abertura de mercado, por exemplo, que acaba sendo percebido aos poucos, né? Eu acho que são inúmeros, assim, compensam. Bom, a gente já empolgou um monte de mulher agora para participar, inclusive, de um prêmio aí que tem como mote principal a sustentabilidade, que é o Prêmio Mulheres do Agro, o qual vocês são embaixadoras, né? Divulgadoras, né? Para quem não entende o que é a embaixadora do programa. Simone, qual é o seu recado aí que você deixa para a mulher que ainda está em dúvida, mas não sabe, está insegura? Você, de repente, passou por isso também na hora de se inscrever no prêmio, estava em dúvida, não sabia se era bacana ou não. Como é que foi isso para você e que recado você dá para quem está em dúvida? Eu não tive dúvida nenhuma. Tanto que me inscrevi em 2019, pequei um pouco na minha inscrição, porque omiti algumas coisas que achava que, Sim. Por isso que eu falava, o pilar social mesmo, na minha inscrição, eu não coloquei nada em 2019. Entende? Seu envolvimento ativa com toda essa gente? Nada. Enfim, em 2020, daí fui lá e calibrei tudo, né? Coloquei tudo que eu fazia e deixava de fazer. Enfim, para as mulheres que estão indecisas, eu vou falar assim, primeira coisa, se dão uma oportunidade de olhar para a história de vocês. Esse é o meu primeiro recado. Porque quando você escreve lá toda a tua história, né? Coloca num formulário, vê aonde que a tua propriedade estava, o que era, o que ela se tornou e o que ela pode se tornar, porque isso tudo você vai escrever, né? Gente, ganhando ou não ganhando o prêmio, eu só pensava assim, ai meu Deus, o meu pai deve estar orgulhoso de mim. E da minha família, claro, né? Porque meu pai, pobrezinho, ele faleceu com 36 anos, né? Uhum. Então eu assumi com a minha mãe e a minha irmã, eu tinha 12 anos de idade, daí depois que eu casei, e daí olhar para tudo, quando as pessoas chegam aqui em casa e falam, olham assim, sabe, para a propriedade e falam, gente, o que era essa propriedade? E olha o que é hoje. Então, assim, para mim, gente, isso é como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. E tipo assim, então olhar para a história da gente, a gente só é quem a gente é por causa da história que a gente viveu. Não é verdade? Exatamente. Então, é a primeira coisa que eu dou de dica, assim, de quem está indeciso, ganhando ou não ganhando, o prêmio é quando você parar, finalizar a tua inscrição e ler tua história e falar, poxa vida. Eu me amo. Essa sou eu. Com todos os desafios que eu tive, porque eu sempre digo, não é do dia para a noite, gente, né? Fazer uma propriedade ser sustentável, né? E tem muita coisa para ser feita ainda, não digo que tá, né? A gente sempre está no caminho. Que mais tem para ser feito no desejo da Simone? Meu Deus, tem muita coisa para ser feito. Vixe, nossa, tem coisa, olha, muitas coisas. Por exemplo, inovar, a gente tem também, a gente presta serviço do plantio à colheita, né? Então a gente tem uma frota ali de máquinas, né, do plantio à colheita. Então, eu quero comprar o Uniport, que a gente não tem Uniport, a gente tem um trator adaptado para fazer a aplicação do defensivo, sabe? Então, Uniport, uma coletadeira melhor, sabe? Então, assim, muitas coisas ainda estão por ser feitas, até a melhoria na propriedade mesmo. E a gente não pode deixar de sonhar. E o prêmio foi um sonho para mim. E hoje eu tô com o meu troféu, sabe? Então, isso é maravilhoso. Muito bom. É um reconhecimento para mim e para minha família. Lindo isso. Tati, recado para quem tá em dúvida e também dá aí algumas dicas até que dia para se inscrever, se já começa a escrever agora, se deixa para a última hora, como é que faz isso aí?
Não se inscreve agora, deixa para a última hora, não. O último dia é o dia 20 de agosto agora, então corre lá, se inscreve. Como a Simone disse, conte a sua história. Só de você colocar a sua história no papel, você já vai se sentir muito empoderada e com muito mais força para poder praticar outras ações que estão por vir. Assim como a Simone, eu me inscrevi também meio desacreditada, né? Coloquei lá o que estava fazendo, mas aí tinha uma amiga minha que falou assim, olha, eu acho que com as práticas que você está planejando para os próximos anos, você tem possibilidade de ganhar. Aí eu falei, mas eu vou colocar para poder, né, vou ver em qual nível eu tô, talvez. E aí eu fui agraciada. Então, acho que é isso, coloque as práticas que vocês fazem, todas as práticas, aquelas mínimas possíveis, contam, gente. Conte a sua história, né? Faz bem pra gente se olhar de um outro ângulo, né? Então, é isso, dia 20 de agosto agora. Não se esqueça. Aproveitando o que a Tati disse, sabe, eu ia pro aviário fazer a catação lá, a coleta dos ovos, e daí eu lembrava assim, poxa, mas eu tenho mata ciliar e não coloquei lá que eu tenho mata ciliar, sabe? Porque pra gente é tão monótono, não é monótono, a gente faz isso, essas coisas, pra gente é comum isso mesmo, Tati, é comum. Então, uma compostagem bem feita, né, um adubo orgânico, uma mata ciliar, então, os mínimos detalhes, gente, vocês têm que colocar lá. Isso é sustentabilidade também. As pequenas coisas, são nas pequenas coisas que estão os maiores valores, né? Sim, exatamente. Isso na vida das mulheres, essas mulheres maravilhosas, espetaculares, olha que lindo, Campo e Batom sempre trazendo essas mulheres fantásticas. Ai, menina, tá acabando o nosso tempo, eu quero agradecer demais a presença de vocês, a Simone até ficou emocionada, eu também tô, a Tatiele, olha, volta sempre esse programa para contar outros assuntos, para falar, vamos falar sobre omelete outra hora aí, Simone, garanto que tem um monte de coisa bacana, vamos? Cafezinho. Vamos fazer um café da manhã aí. Isso aí, um cafezinho com omelete, Simone. Vamos combinar. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, audiência. Voltamos na próxima quarta com Campo e Batom. Até lá. Obrigada, meninas. Tchau. Obrigada. Tchau.